Prezados, como é que vocês estão? Dando prosseguimento aqui às nossas aulas básicas do Libre, Calc. Então hoje a gente vai fazer o seguinte, vai aprender a trabalhar um pouquinho com os gráficos. Você tem a opção de inserir um gráfico do zero, sem marcar nenhum campo, mas não é o que a gente vai fazer. A gente vai aproveitar essa planilha de custos aqui, dos nossos gastos, aquela planilha que a gente criou lá no início, né? A terceira aula lá, né? E o que a gente pode fazer? Diversos gráficos partindo dessa simples planilha aqui. Primeiramente, vamos supor que você queira saber os gastos que você teve em janeiro e você queira girar um gráfico disso. Então você marca os gastos e o mês e os valores. Todos esses campos aqui. A partir disso, se você clicar aqui no inserir gráfico, ele já traz as informações para você poder trabalhar. Se você puxar aqui o assistente de gráficos um pouquinho para baixo, ele já dá uma prévia de como vai ficar esse gráfico. Olha lá, a água, a energia, já mostra aqui que o mercado é o que você mais gastou, né? E a farmácia aqui também no final. Na primeira telinha aqui do assistente, você já pode alterar o tipo de gráfico que você vai utilizar. Você pode utilizar esse padrão aqui que é o de coluna. Você pode utilizar o gráfico de barra, que ele inverte aqui a posição. Às vezes você tem que utilizar ele para ficar mais fácil, né? Pode utilizar um gráfico de pizza, né? Diária. Mas no nosso caso aqui, o que melhor se aplica é o gráfico de coluna, certo? Passando para a próxima aba aqui, ele vai mostrar a série onde estão os dados, né? Ele está nas colunas ou a série vai ficar em linhas, né? Então tem como você fazer uma inversão aqui de valores. Você pode alterar o tipo de série. Então você veja que ele inverteu, deixou todo o mês de janeiro aqui e foi pintando de cores diferenciadas ao tipo do gasto, né? Mas fica melhor ainda da forma anterior. Também você pode dizer para ele se na primeira linha é que se encontra, né, o valor, que também não dá certo aqui, ou se é a primeira coluna que tem o rótulo, né, que também não dá certo aqui. Então é melhor você deixar marcado da forma que está, juntando tudo. Ok? Seguindo para o próximo aqui, também você pode até inserir outros intervalos, mas não é o nosso caso, aqui o nosso intervalo é único. E por último, os elementos do gráfico, isso é importante. Porque às vezes você quer colocar lá um título nesse seu gráfico, por exemplo, gastos mensais. O subtítulo você pode colocar como janeiro 2024, por exemplo, né? Se você for colocar um nome para o eixo Y e para o eixo X, né, e eixo Y aqui, você também pode colocar, né? Por exemplo, você pode colocar tipos de gastos. Vamos pular de linha aqui para ver se ele está no lugar certo. Olhe lá. Para dizer, mas não é necessário, é só uma informação acessória, né? Como você pode também alterar ali a nomenclatura que vai sair ali, né? A legenda que vai sair do lado ali. Mas também não é necessário nesse primeiro momento. Então vamos finalizar. Então, do nosso gasto aqui, do nosso gasto relacionado acima, você tem aqui um pequeno gráfico onde
Não é necessário, né? Vamos dar um dois cliques aqui, vamos fazer uma breve formatação aqui, ó. Não é necessário esse janeiro aqui, então você pode só marcar ele e já dar um del. Ah, eu quero alterar alguma informação que está aqui, então você já consegue vir aqui, né? Alterar a informação direto na célula, no caso aqui, né, na nossa caixinha de texto, né? Você já pode vir direto aqui e alterar. Ah, eu quero que ele mostre os valores de cada um desses gastos aqui. Então é só você dar um clique em cima de uma coluna qualquer aqui, ele seleciona todas, olha lá. Ele tem um quadradinho azul em todas, está selecionado. Clica com o botão direito e pede para inserir os rótulos, os valores. Então, olha lá, o valor já vem acompanhando aqui todos eles. Ah, eu quero também, não gostei, né? Dessa cor, né? Não gostei dessa cor, quero mudar a, a cor ali, eu quero colocar uma outra cor. Então você pode vir aqui e alterar a cor. Entenderam? Então isso aqui é uma maneira simples de você estar formatando. Lembrando, gente, opa, tem mais uma formatação aqui que é importante que vocês saibam. Tem que dar dois cliques para voltar, né? Para você poder fazer a formatação de novo no seu gráfico. Aqui tem uma formatação da área dele aqui. O que é importante aqui? A borda. Então ele não vem com borda nenhuma. Então você pode vir aqui, colocar uma pequena borda contínua, ou do tipo de borda que você quiser, e escolher qual vai ser a largura dessa borda. Aí ficou legal agora, né? Agora já ficou mais bacana, certo? Opa! Ah, quero enviar para alguém depois esse pequeno gráfico aqui. Como é que eu faço? Posso clicar com o botão direito em cima e exportar como uma figura. Coloco o nome que eu quiser, depois mando via WhatsApp, via e-mail, para quem eu quiser. Ok? E lembrando, isso que eu ia falar, que é importante que vocês saibam, que esse gráfico aqui, ele está ligado, ele está automatizado junto aqui aos nossos dados. Por exemplo, se eu vier aqui alterar, né, então ele está automatizado com os valores, lógico, aqui de janeiro de 2024, no meu caso de exemplo. Se eu vier aqui colocar um valor, aumentar bem esse valor aqui de água, aqui, por exemplo, por R$ 500 de água, um valor absurdo, né? E alterar aqui, prestem atenção aqui nessa coluna aqui da água. Ela vai subir também, ó, automaticamente. E já altera o valor ali, perceberam? Então, esse gráfico ele já está ligado aos dados que estão na sua planilha. Se você alterar ou copiar e alterar valores, eles vão se alterar também. Perfeito? Mas esse é o primeiro gráfico que a gente vai fazer aqui. Mas vamos supor que você queira fazer, vamos dar um exemplo diferenciado aqui, um pouquinho mais difícil, que você queira fazer um gráfico de todos os gastos, perdão, e todos os totais por gastos nesse período. Então você vai ter que fazer duas marcações diferenciadas. Então, primeiro você vai marcar os gastos de todos os meses, certo? Posteriormente, você vai segurar a tecla Ctrl pressionada e marcar o restante aqui dos totais, certo? Olhe lá, eu selecionei, vou selecionar de novo os gastos de todos os meses e depois seguro a tecla Ctrl apertada e seleciono os demais meses, onde está os totais de cada um dos meses. Agora clicamos no inserir o gráfico. Se você selecionou da forma correta, o que vai acontecer? Ele vai mostrar da forma correta também as informações. Se você selecionou da forma irregular, ele não vai mostrar as informações.
como é que eu seleciono de forma irregular? Eu dou um clique aqui, agora sim, ó. Eu clico é, na tecla Ctrl e seleciono. Ele pode dar um erro ali. Então, a melhor coisa é clicar de uma vez e marcar. Depois segura a tecla Ctrl pressionada e marca o resto. E aí sim você vai lá e clica no inserir o gráfico. Olha lá, ele já vai dar uma prévia. Olha lá, mês a mês, os totais de cada mês ali. E aí a mesma coisa depois. Não precisa clicar nem no botão próximo, ele já pode ir clicando nos intervalos, né? Na série, nos elementos, coloca os títulos, tal, finaliza. E aí você já tem uma planilha agora também com os valores. Vou ter que colocar aqui numa parte de baixo aqui para a gente ficar fora, né? Com os valores aqui que a gente já pode trabalhar e fazer uma formatação também mês a mês aqui. Ok? Esse é um outro exemplo, então, de gráfico que você pode estar utilizando. Ah, vou deletar ele aqui. Eu quero pegar todos os gastos de todos os meses, sem inserir o total. Dá para fazer também? Mesma coisa. Você seleciona os campos, ou eu quero pegar e selecionar todos os gastos e depois o total por tipo de gasto, não mês a mês. Também dá. É só selecionar aqui e marcar aqui segurando a tecla Ctrl, olha lá. Ele já vai dar uma prévia aqui também, olha lá. Por tipo já, por total, não mais agora aqui por mês. Mas vamos fazer esse último aqui para vocês verem, ó. Seleciono tudo mês a mês. Clico aqui, ó. Olha o que ele vai fazer. Ele traz tipo de gasto por tipo de gasto, dá uma cor diferenciada para cada um deles, certo? E coloca um tipo de cor também para cada mês. Mas uma coisa interessante para a gente fazer nos totais, por exemplo, por tipo de gasto, é usar um outro tipo de gráfico. Um gráfico de pizza, por exemplo. Olhe lá. Já vou finalizar ele aqui só para a gente ver. Dessa forma aqui, você pode também pedir para ele inserir, né, os quantitativos, né, em cada um deles. Dá para depois também você, né, ir corrigindo esses quantitativos de acordo com o que você mexe no seu gráfico. Dá também para você ir acertando ele também parte por parte. No caso, perceberam aqui uma coisa, ó. O valor ele não estava cabendo aqui dentro aqui, ó. Então, eu ampliando aqui o tamanho do gráfico, ele já coube ali dentro também, certo? E você também consegue fazer toda aquela formatação de colocar título, retirar informações, acrescentar informações, né? Formatar as áreas de cada um deles aqui também você consegue. Formatar o rótulo de dados, ao invés de ter valores, você pode colocar só como porcentagem, se você quiser, né? Ou deixar os dois, né? Deixar os dois valores, não somente um, mas os dois valores, se você achar interessante, né? O que não é muito, no caso aí não é muito viável, né? O ideal é você deixar um tipo só, ou um percentual, né? Só percentagem, né? Só a percentagem, que aqui no caso dá para a gente fazer um gráfico bem menor, né? Se a gente pensar só em percentual. Olha lá. Então, nesse exemplo nosso aqui, nós tivemos, fica até mais fácil de visualizar também, ó, 70% dos meus gastos aqui no, nesses 6 meses, dos valores que eu gastei, foram de mercado.
o menor gasto foi 9% que eu gastei somente com água. Beleza, gente? Deu para ter uma ideia aí de utilização de gráficos? Joia. Vamos ficando por aqui então para não alongar demais o vídeo. Abraços, até mais.